Na verdade, o que esse princípio visa hoje é proteger a liberdade de locomoção, mais nada. O que esse princípio tem como função hoje é dizer para você o seguinte: ao se cobrar tributo na transposição de fronteira, pode fazer, mas que seja alíquota razoável, que seja uma alíquota que respeite a liberdade de locomoção. Ponto. Então hoje ele é um princípio também derivado da isonomia, de alíquota também subjetiva e que tem uma função: proteger a liberdade de locomoção. Só isso, mais nada. É garantia individual? Sim. Portanto, é cláusula pétrea. Mas por que, Lugon, que você então explicou o que ele era, explicou o que ele é depois? Por que essa evolução de pensamento? Por que essa preocupação? Porque depois que houve a mutação constitucional, a gente ficou com a pendência. Olha o finalzinho do artigo, o rabichozinho, ressalvado o pedágio. O texto não ficou intacto? O texto não mudou, né? O pedágio continua aí. Mas só que ao ler o final, você não pode entender que o pedágio possa limitar a liberdade de locomoção, não é isso. Ao ler o final do texto, você tem que interpretar conjunto, mudando tudo. Ó, é vedado se limitar a liberdade de locomoção, vírgula, destacando-se, realçando-se uma prestação que via de regra se cobra, que é o pedágio, no uso de via conservada pelo poder público. E o pedágio pode ser cobrado? Pode, desde que ele também não venha limitar a liberdade de locomoção. Tem que fazer interpretação conjunta. Tudo que você falou foi bonito, Lugon, mas nada disso cai em prova. O que vai cair na prova é o artigo de forma grosseira. E agora eu estou preparado para a guerra. Olha bem para o artigo, que depois de entender as questões serão as seguintes. Marque verdadeiro ou falso. É correto afirmar que à União, ao Estado, ao DF, ao município, é vedado limitar o tráfego de pessoas ou bens por tributos interestaduais ou intermunicipais, vírgula, ressalvada a cobrança do pedágio? Sim. Ué, você leu o artigo. Verdadeiro. Vou inverter o artigo. Vou inverter a marca verdadeiro, tá? Não é aula de português, ó. Põe o pedágio na frente. Vai ficar horroroso o texto, ó. Marca verdadeiro. Ressalvada a cobrança do pedágio pelo uso de via conservada pelo poder público, vírgula, é vedado limitar o tráfego de pessoas ou bens por tributos interestaduais ou intermunicipais. Verdadeiro. Quando você puxa o pedágio para frente da frase, dá a impressão que o pedágio possa limitar, né? Não é isso não, eu copiei o texto constitucional. Só puxei o início do fim do texto por início, mais nada. A questão é grosseira? É horrorosa, mas a resposta é verdadeira. Vou piorar a questão. De novo, questão grosseira, marca verdadeira. O pedágio é uma ressalva esse princípio? Ressalvado. O pedágio não está escrito ressalvado? Marca verdadeira. Outra, o pedágio é uma exceção esse princípio? Verdadeiro. Exceção, ressalva, destaque, como você quiser. As questões caem assim. Como o artigo cai na forma grosseira, o aluno quer interpretar demais e erra. Responda de forma grosseira. Igual um robozinho, tá ok? Mas no fundo, se a pergunta mudar um dia, eles começarem a perguntar esse artigo à luz da sua finalidade, ele visa limitar, ele visa proteger a liberdade de locomoção. Pode cair assim no futuro. Quem sabe, né? Ele visa, na verdade, é um princípio que traduz, na verdade, uma garantia individual. E agora eu vou trazer para você uma questão mal feita. A ESAF um dia fez uma questão mal feita. A questão foi justamente sobre uma questão variada, com várias alternativas, e o gabarito foi letra C, onde o gabarito dizia assim: o pedágio pode limitar o tráfego de pessoas ou bens. Não, não pode, Lugon. O pedágio aí está como realce, como destaque, como exceção, e não como regra limitadora. Quando você muda a interpretação, tem que mudar tudo. O gabarito foi esse: o pedágio, segundo o texto constitucional, é permitido ao pedágio limitar o tráfego de pessoas ou bens. Cometeu um equívoco, erro de prisma. É uma questão errada no meio de 20.
Então, essa questão não é para medir conhecimento, ou seja, não vai aprender errado porque tem uma questão mal feita. Só isso. Como tem várias questões mal feitas, que é normal no concurso público isso. Uma questão houve um erro de prisma, tá? Então, um aluno, quando se deparar com essa questão no futuro, não fica preocupado. Já estou adiantando que existe. Questão mal feita sobre o assunto. E estou adiantando que existem questões grosseiras e tradicionais sobre o assunto. O último princípio é o seu cafezinho. Princípio da territorialidade. Olha, pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tranquilo? Estou falando demais, vamos lá. Artigo 102 do CTN, não é isso? É o princípio da territorialidade, 102 do Código. No bom, saímos da Constituição, presta atenção, agora é princípio infraconstitucional. Infra. Pode ler. O 102 do Código traduz o princípio da territorialidade tributária. É um princípio infraconstitucional. O que ele quer dizer? Quer dizer o seguinte, a lei tributária de um certo ente tributante, a lei tributária de um certo ente tributante se aplica nos limites do seu território. Lei do ICMS do Estado de São Paulo não se aplica no Estado do Rio. E vice-versa. Mas cabe extraterritorialidade quando houver, olha o artigo 102, convênio entre as entidades. Ou em algumas hipóteses elencadas no próprio Código. Por exemplo, vamos ler o artigo 120 logo a seguir. Código. O artigo 120 do Código traduz uma exceção. Ele fala que quando houver desmembramento territorial, o Estado de São Paulo se dividiu em dois, São Paulo Velho e São Paulo Novo. O novo Estado de São Paulo, enquanto não tiver lei tributária própria, vai se utilizar da lei tributária do Estado de São Paulo antigo, até que ele tenha lei própria. Está ocorrendo uma extraterritorialidade transitória. Então a extraterritorialidade não é regra, é uma exceção. Permitida quando houver convênio entre as entidades ou quando houver previsão do próprio Código. Exemplo, desmembramento territorial. Pergunta de prova. Pergunta simples. Qual é o princípio que rege o tributário? É o da territorialidade ou da extraterritorialidade? Territorialidade. Territorialidade. Ponto. Agora eu vou perguntar para você, antes de fazer a segunda pergunta. Está escrito aí que é vedada a extraterritorialidade? Está escrito? Está escrito assim? Não, né? Inclusive você sabe que ela admite-se em caráter de exceção, não é isso? Mas não está escrito é vedado. Pergunta de prova. Marca verdadeiro ou falso. É vedada a extraterritorialidade. Difícil essa pergunta. Porque a gente começa a brincar com o negócio de regra e exceção, dá vontade de marcar verdadeiro. Mas a resposta vai ser falso. Primeiro, porque há exceções. Segundo, porque não está escrito é vedada a extraterritorialidade no texto constitucional. Mas mesmo você marcando falso, porque vedado não é, cuidado, se a pergunta for qual o princípio que rege, é o da territorialidade. Ponto. Essa questão eu fiz agora para preparar você, depois do intervalo, para uma brincadeira de regra e exceção que a gente vai fazer com outro prisma. E a gente volta depois nesse artigo 102 para repetir essa pergunta e você ver como é que funciona no tributário a pergunta de regra e exceção. Tá legal? Então tomar um cafezinho, não sei que horas são, mas deu vontade, não deu? Uma paradinha aí, a gente volta já já. Vamos dar sequência? Eu falei sobre o princípio da isonomia, princípio da capacidade contributiva, princípio do não confisco, princípio da não limitação ao tráfico de pessoas ou bens por tributos interestaduais ou intermunicipais, princípio da territorialidade tributária. Bom, quando eu falei do princípio da capacidade contributiva, eu sempre deixo por último essa abordagem, faltou uma avaliação específica sobre progressividade. Vamos voltar então no princípio da capacidade contributiva. Lá tem um subitem chamado progressividade, localizou? Tem? Párea 66. Na párea 66, está assim, progressividade. Eu já aprendi lá na primeira aula, progressividade. Eu aprendi na primeira aula
que o tributo progressivo é um tributo proporcional. Mas nem todo tributo proporcional é progressivo. Progressivo é quando eu aumento a alíquota em função de algum critério. Por exemplo, aumenta a alíquota em função do aumento da base de cálculo. Isso é um tipo de progressividade. Quero falar da progressividade dos impostos. Quais são os casos em que o imposto pode ser progressivo? Bom, se eu digo que a alíquota aumenta em função do aumento da base de cálculo, isso é uma progressividade chamada progressividade de caráter fiscal. Dá um exemplo. O primeiro exemplo que eu tenho para você é o imposto de renda. Vou ler esse artigo aqui, rapidinho, vamos lá. Vamos abrir, rapidinho. Na Constituição, eu vou ler o artigo 153, parágrafo 2º, inciso 1. Começando. Dispõe um artigo assim, ó. O imposto de renda atenderá aos seguintes princípios: progressividade, universalidade e generalidade. O imposto de renda será progressivo, genérico e universal. Poderá não, ele será progressivo. Ele será progressivo. Em função de quê? Em função da renda. Aumentou a renda, aumentou a base de cálculo, aumenta a alíquota. Isso é chamada progressividade fiscal. Em função da capacidade econômica. Progressividade fiscal, ó, é aquela que é em função base de cálculo, em função da capacidade econômica. Agora, surpresa. Tem um outro tipo de progressividade, sabia? É a chamada progressividade extra fiscal. Dá um exemplo. Olha o exemplo de progressividade extra fiscal. ITR. Vou ler esse artigo aqui, ó. 153, parágrafo 4º, inciso 1. Vamos ler? Abra-lhe. Estou lendo então, ó. Todo mundo com a Constituição aberta, né? Isso mesmo. Então vamos ler. Diz assim, ó. O ITR, Imposto Territorial Rural, terá alíquota progressiva de forma a desestimular a manutenção da propriedade produtiva. Terá alíquota progressiva, aumenta a alíquota em função da redução do grau de produtividade do imóvel. Quanto menos produtivo, maior será a alíquota. Isso é para forçar você a tornar o seu imóvel produtivo, ou seja, cumprir função social da propriedade. Isso é progressividade em razão da base de cálculo, do valor do imóvel? Não, não é em função do valor do imóvel, não, é em razão do critério de produtividade. Isso é progressividade de controle, chamada de extrafiscal. Pergunta na prova. Pode o ITR ser progressivo em razão do valor do imóvel? Não, porque não está autorizado. Não está autorizado, não pode. A única progressividade que ele admite é essa, em função da produtividade. Pergunta minha, ele será progressivo ou poderá ser? Será progressivo. Ele será progressivo. É por isso que ele é um tributo extrafiscal. Porque ele é progressivo em razão de caráter extrafiscal. Dúvidas? Bom, muito bem. Só que eu tenho outro patamar agora aqui, ó. Vou ler esse artigo aqui agora. Agora é importante você abrir o artigo, se pudesse, né? Ó, IPTU 182, parágrafo 4º, inciso 2. Isso aqui é chamada progressividade no tempo. Eu tenho que entender isso aí. Vamos lá. Aumenta a alíquota em função do aumento da passagem do tempo. Olha só, o parágrafo 4º do artigo 182, ele fala que, na verdade, o imóvel em zona urbana, ele tem que cumprir a função social da propriedade. A função social da propriedade do imóvel urbano, ela é designada pelo Estatuto da Cidade, não é problema nosso, e regulado no plano diretor do município. Agora, se o proprietário de imóvel urbano está descumprindo a função social da propriedade em zona urbana, o município pode adotar algumas medidas. Dentre elas, medida inciso 2. O município pode, por lei municipal, nos termos de lei federal, criar IPTU com alíquota progressiva no tempo. O que é isso? Ó, passou um ano, está descumprindo a função social da propriedade, está lá no Estatuto da Cidade, aumenta a alíquota dela.
Passaram-se 2 anos, continua descumprindo? Aumenta a alíquota dela. A lei vai aumentando a alíquota em função do tempo. Pergunta minha. O aumento da alíquota aí tem como critério o valor do imóvel ou o tempo? O tempo. Chama da progressividade no tempo. Essa progressividade não é fiscal. Não é em função da capacidade econômica. Não é, ela é extrafiscal. É progressividade em razão do tempo, de controle. É uma progressividade para forçar você a cumprir a função social do imóvel urbano. É isso. Mais nada. Bom, e aí vale dizer para você o seguinte. No ano de 2000, aliás antes, 99, 98, 97, chegaram ao Supremo e perguntaram assim, ô Supremo, vou colocar aqui 2 etapas, tá? Supremo, primeira pergunta que fizeram. Isso aqui antes do ano de 2000. O IPTU poderia ter alíquota progressiva em função do valor do imóvel, base de cálculo, valor do imóvel? A mesma coisa perguntaram para o ITBI. O ITBI poderia também ter alíquota progressiva em função do valor do imóvel? Colocar valor do imóvel, base de cálculo? Naquela época o Supremo respondeu não. Naquela época. Que época? Antes de 2000. Não. Na verdade, essas 2 decisões, principalmente a do ITBI é uma das mais importantes, mais antigas, consubstanciada na súmula 656 do STF, que diz assim, ITBI não admite alíquota progressiva em razão do valor do imóvel. Por quê? Bom, em primeiro lugar, porque a Constituição não autoriza, e até hoje não autoriza mesmo. A do ITBI até hoje não autoriza mesmo. E o Supremo diz, ó, nenhum tributo pode ser progressivo se não for expressamente autorizado pela Constituição.